Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto primeiro ao secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço ao vereador Tiago Maia que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vos fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora os desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Palavra do Senhor. Peço primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 1º de novembro de 2023. No primeiro dia do mês de novembro de 2023, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comedora de Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, como não haviam matérias para serem lidas no expediente, passou-se pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 81 de 2023, mensagem do Executivo Projeto de Lei ambos 40 de 2023, que revoga a Lei Municipal número 1206, de 3 de agosto de 2023 e da outras providências. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, foi o mesmo aprovado por 5 votos a 1. Votaram a favor do parecer o vereador Nilton de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosileia Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Na sequência, foi também aprovada por 5 votos a 1, em primeira votação, o projeto de lei número 40 de 2023. Votaram a favor a proposição dos vereadores Milton de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosileia Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Em atendimento ao requerimento do vereador Milton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto de lei número 40 de 2023, o mesmo foi colocado em votação e aprovado em 5 votos a 1. Votaram a proposição a favor, vereador Nilton de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e vereadora Rosileia Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Continuando com os trabalhos, passou-se a análise do processo número 82 de 2023, mensagem do Executivo Projeto de Lei ambos 41 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes, foram os mesmos aprovados em 5 votos a 1. Votaram a favor os vereadores Nilton de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosileia Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Em seguida, foi também aprovado por 5 votos a 1, em primeira votação, o projeto de lei número 41 de 2023. Votaram a favor da proposição os vereadores Nilton de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosileia Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Em atendimento ao requerimento do vereador Milton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura da emenda do projeto número 41 de 2023, o mesmo foi colocado em discussão. O vereador Nilton de Oliveira declarou que gostaria de deixar bem claro a todos que existia em relação ao projeto número 41 de 2023 a chamada politicagem, visto que fora dito nas ruas que o município realizaria uma operação de crédito no valor de 18 milhões que atrapalharia as gestões futuras e pesaria nos cofres públicos. O vereador explicou que para o município, cujo orçamento chegava a 100 milhões por ano, um empréstimo no valor de 18 milhões em um período de 20 anos de amortização seria pago tranquilamente. O vereador Nilton de Oliveira comentou que o referido empréstimo era permitido pela legislação e emendou que, obviamente, era dever dos legisladores fiscalizar a execução e a maneira como seria gasto o valor contratado na operação de crédito. O vereador frisou que o legislador não podia trazer informação errada para a população sobre questões cuja gestão pertencia ao executivo e que deveria apenas ser fiscalizadas pelos vereadores. O vereador afirmou que o vídeo postado na rede social, na internet, recentemente deveria ter sido apresentado quando for aprovada a Lei Municipal número 1206 de 2023, que autorizava o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Agência Estadual de Fomento, a AGRIO.
O vereador Nilton Ney de Oliveira ressaltou que o legislador que gravara o referido vídeo fora contrário à revogação da Lei nº 1.206 de 2023, o que demonstrava incoerência na postura de seu par. O vereador explicou que a postura coerente seria a aceitação da revogação da lei municipal que contratava a operação de crédito com a Agência Estadual de Fomento, a AGRI, e a aceitação do cancelamento da referente à contratação da operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que, naquele momento, estava sendo realizada a troca da instituição financeira na qual seria contraído o empréstimo, visto que a autorização para a aquisição já tinha sido feita havia meses, e acrescentou que, na época, o vereador Leonardo Francisco ocupava o cargo de secretário municipal. O vereador Leonardo Francisco declarou que não estava na sessão ordinária na qual fora aprovada a Lei Municipal número 1.206 de 2023. O vereador Nilton Ney de Oliveira lembrou que o vídeo de seu par, postado na rede social na internet, não fora feito na referida sessão ordinária e emendou que o legislador poderia ter produzido o citado vídeo ainda como secretário municipal se estivesse preocupado com a aprovação da lei quando ainda estava ocupando o referido cargo. O vereador destacou que o que trazia indignação era a troca da postura de seu par. O vereador Leonardo Francisco retrucou que não alterara sua postura e acrescentou que manteria sua posição contrária. O senhor presidente solicitou ao legislador que aguardasse o término da ponderação do vereador Nilton Ney de Oliveira para externar suas ponderações. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira reiterou que ficava indignado com o fato de o legislador produzir um vídeo que trazia uma carga negativa para outras pessoas que nada tinha a ver com a situação, e frisou que votava a favor de o executivo realizar o referido empréstimo, visto que não existia nada que impedisse a administração de fazê-lo. O vereador registrou que as comissões permanentes aprovaram o projeto de lei, visto que o mesmo não apresentara nenhuma ilegalidade, e afirmou que cabia aos legisladores a fiscalização de como o recurso seria utilizado. O vereador argumentou que era dever do legislador fiscalizar no futuro como seria executado o valor contraído como empréstimo e em que ações o mesmo seria utilizado de acordo com o previsto no projeto de lei. O vereador Nilton Ney de Oliveira frisou que a afirmação de que o legislativo aprovava futuros furos de orçamento criava um grande peso e chamava a atenção da população para outros legisladores que não comungavam com a mesma opinião e o mesmo posicionamento de seu par. O vereador Leonardo Francisco registrou que a opção de não aprovar o projeto de lei era um direito que lhe assistia, da mesma maneira que seu par tinha o direito de aprovar ou não a proposição do Executivo. E aproveitou para questionar se algum legislador fiscalizara recursos utilizados nas obras paralisadas da entrada da Boca da Barra e nas obras paralisadas do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e do Centro de Imagem. O vereador afirmou que sua votação não era contra os legisladores e sim contra o empréstimo. O vereador Nilton Ney de Oliveira comentou que era importante a fiscalização de seu par em todos os locais citados e adiantou que enviaria ofício ao Executivo, no qual solicitaria informações sobre recursos utilizados nas obras. O vereador ressaltou que o vereador Leonardo Francisco, ao ter tomado conhecimento das supostas irregularidades, deveria ter cumprido seu dever de comunicá-las na tribuna da Casa, e lembrou que o projeto de lei que autorizava o Poder Executivo a contratar a operação de crédito já tinha sido aprovado, destacando que a única mudança solicitada fora a alteração do operador de crédito. O vereador Nilton Ney de Oliveira comentou que o Executivo poderia não contratar um empréstimo de 18 milhões, já que tinha a opção de adquirir quantias abaixo do referido valor, e afirmou que tal ato não comprometia os orçamentos futuros, visto que nenhum chefe do Executivo poderia adquirir despesa que ultrapassasse o seu mandato. O vereador explicou que o senhor prefeito não realizaria tal ato, visto que as despesas juridicamente só existiriam a partir do momento do vencimento do valor de suas parcelas de amortização. O vereador argumentou que era importante o cuidado com o que era postado nas redes sociais, com o intuito de evitar que as pessoas fossem julgadas e condenadas sem direito à ampla defesa e ao contraditório. E adiantou que não considerava correta a postura do vereador conclamar a população para cobrar os 8 vereadores que votariam a favor do projeto de lei. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que respeitava o direito de voto do vereador Leonardo Francisco e solicitou ao seu par que apresentasse as provas das supostas irregularidades. O vereador Leonardo Francisco ressaltou que o vereador Nilton Ney de Oliveira era sabedor
que a aprovação do projeto de lei número 41 de 2023 poderia ser considerada a entrega de um cheque em branco nas mãos do senhor prefeito, e acrescentou que ficava a certeza de que ambos tinham opiniões divergentes em relação ao assunto. O vereador José Fernando Schaeffer frisou que que causava estranheza o fato do vereador Leonardo Francisco, durante o período em que compusera a equipe do Executivo, não ter praticado nenhuma ação contra o senhor prefeito, e lembrou que o legislador, no cargo de secretário municipal, enquanto tinha as benesses, mantinha-se calado, ressaltando que seu par, na época, aparecia ao lado do chefe do Executivo em todas as fotos de eventos. O vereador Leonardo Francisco retrucou que, no referido período, trabalhava muito em prol do município, enquanto o vereador José Fernando Schaeffer só reclamava com o senhor prefeito, ressaltando que, mesmo sob críticas de que não era gaspariense, fazia muito pelo desenvolvimento de Levi Gasparian. O vereador José Fernando Schaeffer concordara com o vereador Leonardo Francisco, concordara que o vereador Leonardo Francisco trabalhava pelo município, porém alegou que era uma ironia, naquele momento, seu par aproveitar para atacar o chefe do Executivo. O vereador Leonardo Francisco frisou que simplesmente não concordava com as atitudes tomadas pelo senhor prefeito, como fazia seu par. O vereador José Fernando Schaeffer destacou que, enquanto seu par recebia benefício do Executivo, estava tudo maravilhoso. O vereador Leonardo Francisco pediu ao vereador José Fernando Schaeffer que apontasse um benefício que receberam do seu prefeito. O vereador José Fernando Schaeffer ressaltou que seu par sabia muito bem quais os benefícios receberam e argumentou que seu intuito não era mudar o voto dos legisladores. O vereador lembrou que fora revogada a Lei Municipal número 1206, aprovada em agosto de 2023, e acrescentou que, se quisesse, o Executivo já poderia ter tomado o empréstimo. O vereador disse que cabia aos legisladores a fiscalização dos atos da administração municipal e registrou que o vereador Leonardo Francisco, assim como os demais pares, tinham acesso ao Executivo para obter as informações necessárias. O vereador Leonardo Francisco adiantou que solicitaria documentos ao Executivo com o objetivo de fiscalizar os atos. O vereador José Fernando Schaeffer declarou que a referida ação do vereador Leonardo Francisco já estava atrasada e acrescentou que os legisladores acompanhariam o legislador. O vereador Nilton de Oliveira explicou que o cheque em branco fora dado ao senhor prefeito no dia da posse no cargo de chefe do Executivo, e lembrou que o orçamento de 100 milhões por ano e as verbas carimbadas não poderiam ser gastas de forma desordenada. O vereador Leonardo Francisco destacou que a maior arrecadação do município era para ser aplicada em obras. O vereador Nilton de Oliveira frisou que eram obras vinculadas ou conveniadas, que muitas das vezes não vinham executadas. O vereador Leonardo Francisco lembrou que as obras de asfaltamento e de saneamento no município eram totalmente realizadas pelo governo do Estado. O vereador Nilton de Oliveira afirmou que mesmo as referidas obras deviam estar vinculadas ao orçamento municipal e reiterou que o cheque em branco fora dado ao senhor prefeito pela população na eleição, da mesma maneira que fora dada aos legisladores a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo. O vereador ressaltou que as denúncias deveriam ser feitas de forma adequada e nos locais adequados para que não ficasse parecendo que determinadas informações eram usadas para fazer política. O vereador Leonardo Francisco declarou que tinha uma forma de trabalho e acrescentou que a manteria. O vereador ressaltou que no futuro a população julgaria, por meio do voto, se o seu trabalho fora bem realizado. O vereador Nilton de Oliveira ponderou que concordava com o vereador Leonardo Francisco em relação à forma política, porém afirmou que discordava de seu par na parte técnica das obrigações dos legisladores, visto que denunciar as irregularidades não envolvia uma questão de liberalidade, mas sim de obrigação. O senhor presidente então colocou o projeto de lei número 41 de 2023 em votação, sendo mesmo aprovado por 5 votos a 1. Votaram a favor a proposição Nilton de Oliveira, Tiago Ney de Paulo, Tiago Frederico Maia, Milton Mendes Henrique e a vereadora Rosilé Gama. Votou contra o vereador Leonardo Francisco. Na sequência, como não haviam mais matérias a ser apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeffer, Nilton de Oliveira, Tiago Ney de Paula, Milton Mendes Henrique, Leonardo Francisco e Tiago Frederico Maia, e da vereadora Rosilé Gama. Encerrando a sessão,
dos trabalhos, lavrou-se a presente ata que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado, Comendador Viegas Parinhã, 1º de novembro de 2023. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há nenhuma matéria na ordem do dia, passando aqui as pequenas comunicações, gostaria de convidar o nobre colega para assumir a presidência. Boa noite, presidente, nobres colegas, servidores e todos presentes. Serei rápido, somente para poder agradecer ao senhor prefeito, que começou na cidade, né, fazer aí a operação tapa-buraco. Em alguns lugares já foram realizados e começou também fazendo Fonseca Almeida. Inclusive tem uma rua lá, é Nilton Guilherme, né? Aquela rua em frente ao PSF, é Nilton Guilherme. E até o ônibus não estava passando devido ali estava a rua ali muito ruim, muito buraco. Então já começou a fazer lá a operação e também dizer que o nosso município recebeu do senador Portinho 3 milhões de emendas para pavimentação. A Caixa Econômica já deu o aval, então a gente sabe que devido a essas chuvas, né, a gente sabe que tem muito a questão aí de muitos buracos e precisa realmente fazer, não somente, tem lugar que nem tapa-buraco, tem que fazer um recapeamento geral. Então com esse dinheiro, com certeza, o município vai ter esse grande benefício. E dizer também que agora há pouco o senhor prefeito recebeu mais uma vez o prêmio Band nas cidades aí que entre os 53 municípios do nosso estado, Levi Gasparian ficou em primeiro lugar. 53 municípios até 30 mil habitantes, é bom destacar isso. Ou seja, a gente pode ser pequeno, mas o dever de casa está sendo feito. Então agradecer toda a equipe do Executivo, agradecer a essa Câmara, porque a gente sempre fala, né, que quando a Câmara dá a sustentação ao Executivo, tudo funciona. Se tivéssemos uma Câmara que não desse uma sustentação, o município não iria andar. Então agradecer os nobres colegas que sempre pontualmente aprovaram vários projetos, várias ações do nosso Executivo. Então o que eu queria deixar hoje na tribuna, o presidente, são essas palavras aí. Eu sei que para o nosso município é grandioso, né? Pois não, colega. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Público presente, boa noite. Senhor presidente, a gente sempre fica feliz com essas notícias, né, de que o município está progredindo, está fazendo obras, que a coisa está acontecendo. E eu também gostaria aqui de deixar, né, uma esperança muito grande, que já começaram a fechar a Beira Rio, que é o centro da cidade, não só por ser centro de cidade, mas principalmente por ser Levi Gasparian. Então, já começaram a cercar e eu espero, com muita vontade mesmo, de que essa obra saia do papel, porque hoje ali no centro, eu não sei se acontece a mesma coisa com o nosso nobre colega Tiago, que também representa o centro, que muitas das vezes, quando tem aquele problema de chuvas, de enxurrada, eles falam que no centro não tem representante. E o senhor, como os demais, sabe que a gente procura muito o prefeito, que a gente reivindica muito, mas as coisas também não acontecem assim aos atropelos. Às vezes a verba que vem para uma determinada obra. A gente tem que entender isso. Mas eu estou muito satisfeita com todas as notícias boas que o senhor deu.
entendeu? E acredito que todas elas serão finalizadas para o êxito do prefeito, de toda a sua equipe, mas estou contando muito, mas muito mesmo, com esta obra do centro da cidade, porque vai me dar moral e eu quero muito que o povo de Levi Gasparian saiba que eu represento bem o centro. Mas tudo que a gente pede não depende da gente. A gente pede, faz indicações. Sempre que a gente faz uma indicação nesta casa, é porque a gente está observando o andamento do município. O que falta? Porque a gente tem contato com as pessoas. Então, a gente leva isso para o executivo e o executivo tem que estudar junto com a sua equipe aquilo que está dentro das possibilidades dele atender. Até porque nós já estamos no final do ano e o exercício já está também com todas as suas finanças, né, terminando, mas ele começar esta obra, para mim, já é um motivo de muita alegria mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de falar com ele, inclusive no Morro do Saileg, a obra da praça, uma escadaria que ele vai fazer ali de frente para o antigo açougue do Zaguinha, para melhor ter uma referência. Então, eu acho que são coisas que vão atender os anseios da população, porque a gente não pede nada aqui por nós, mas a gente pede pela maioria, pela população. Cada bairro tem o seu representante. Então, lá, cada vereador que representa o seu bairro, ele sabe as necessidades daquele bairro, porque ele convive mais naquele bairro. Eu convivo mais no centro, sou gaspariense de Afonso Arinos a Fernando Pinheiro, mas eu tenho um cuidado muito grande com o centro, porque ali eu nasci, ali eu me criei. Então, aquilo tudo ali para mim é muito importante. Meus vizinhos, meus parentes que ali residem. Então, quando a gente faz um pedido desta natureza, não é por vaidade, é que a gente realmente tem esse compromisso de cuidar daquilo que é nosso. Então, eu fico muito satisfeito com todas as notícias, parabenizo o prefeito pelo prêmio, entendeu? E muito obrigado pela oportunidade de poder falar hoje. Uma parte, nobre colega Newton Ney. A gente fica muito feliz quando a gente recebe essas notícias. E em contrapartida a isso tudo, a gente que já está há algum tempo trabalhando, não estando no município, que obviamente todos os vereadores que estão aqui presentes já participaram ou participam da política, ou veem a política de fora, às vezes, que a gente não está dentro do executivo trabalhando, mas eu, com já quase 17 anos aqui no município, então a gente passa por algumas gestões e a gente percebe que existem algumas gestões que são mais tranquilas, e outras que são mais audaciosas, como é o todos os mandatos do Cláudio foram bem audaciosos, fazendo obras gigantescas, querendo fazer o melhor. E quando existem essas medidas que são mais austeras, querendo fazer trabalho, é por isso que às vezes a gente tem que tomar algumas medidas ou aceita não aceitar, mas apoia determinadas medidas que são um pouco audaciosas, né, como foi a proposta da semana da sessão anterior, porque a gente entende que existe a vontade, a gente que já trabalhou e sabe que a verba, quando os recursos públicos são diminutos e para fazer, às vezes, aquilo que precisa ser feito, precisa, né, de algumas medidas que são audaciosas, tanto quanto a do prefeito. E nós aqui da casa vamos estar sempre apoiando, acredito que é o pensamento de todos aqui, a gente vai estar sempre apoiando aquelas medidas que são audaciosas, mas que de repente que precisam de um apoio, que a gente às vezes tem que esperar, né, que a gente aqui aprova e depois aqui vai ser executado pelo próprio executivo, pelo chefe do executivo, e a gente dá o benefício da dúvida, mas ao mesmo tempo fiscaliza, porque a gente tem o poder, né? Por isso que a gente fala que no direito é o peso e contrapeso. O executivo executa e nós fiscalizamos. Então a gente tem que dar amparo, como o presidente falou, a gente tem que dar um amparo ao prefeito para que ele execute. Se a gente for engessar tudo que for realmente chegar aqui e votar e falar que é contra, que não aceita, o executivo ele é obrigado a cumprir aquilo que a gente aqui determina, porque nós somos a casa de leis, e ao mesmo tempo quem sai perdendo é a população. Então, quando a gente tem um executivo audacioso e uma Câmara que não seja tão audaciosa, mas que dentro da legalidade, dentro de alguns princípios, a gente também compra essa ideia e isso é executado em benefício da população, a gente vê que realmente é um trabalho que vai ser reconhecido, obviamente, em primeiro momento,
para o executivo, né, porque ele é que executa, ele é que tem né, todo o brilho, né, da aceitação da população do trabalho que é executado, mas não existe trabalho nenhum que seja executado que não tenha sido passado no primeiro momento aqui pela Câmara, seja na aprovação do seu orçamento, para que se não tem orçamento, o prefeito não executa. Então, assim, é um trabalho em conjunto que muitas das vezes o do vereador não aparece tanto, mas acredito que para a gente é a sensação de dever cumprido quando a gente vê que aquilo que a gente aprova, aquilo que a gente apoia em determinados momentos é executado, bem executado, e não só o governo do Estado, mas nós também aqui estamos vendo um trabalho bem feito pelo Executivo. Parabéns pelas palavras, presidente. Então é só isso. Muito obrigado, presidente. Então, como não há mais nenhum orador, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.